Vamos esperar o povo chegar de novo. Quantas pessoas que já entraram? 9. Como é que foi o final de semana, pessoal? Tenso. Uai, aconteceu? Ai, meu Final pai. de semana é Deixa com o marido em casa, né? Hã? O que é que você disse? O que aconteceu? Meu Coloquei o pai. seu. Professora, Oi. o trabalho sobre o livro é para entregar somente até hoje, né? Sim, senhora. Hoje. Até meia-noite, né? Sim. Até meia-noite. Ah, professora, eu quero te fazer umas perguntas depois que eu não consegui. Eu não consegui responder ali, não. Na atividade de português, não. Qual atividade? Ah, do livro mesmo. Que fala, a de civil. Mas eu fiz só 2 perguntas. Você quer me fazer perguntas? Eu quero te fazer perguntas sobre as perguntas. Bem, É por causa. É por causa de explicar por quê. É porque fala da insensibilidade dos bombeiros, certo? Sim. Aí eu coloquei que os bombeiros, eles eram insensíveis porque eles viam as pessoas colocando fogo em si mesmo e não ajudavam. E que colocou um dos seus bombeiros para queimar a própria casa. Vinícius, quem punha fogo são os próprios bombeiros, não são as Sim, pessoas. sim. Aí eu falei assim, os bombeiros colocaram o Montag para colocar fogo em sua própria casa, não foi? Que foi denunciado lá pela mulher. Aí isso se encaixa em sensibilidade dos bombeiros? Sim, o fato de eles não ter sensibilidade com ninguém, nem com eles próprios, por conta do Montag, né, que colocou fogo na própria casa, Uhum. sensibilidade em relação à população, porque eles eram penalizados independente de qualquer coisa, então Ok. penalidade por conta disso. Então, Uhum. um fato lá de uma senhora que tinha um quarto cheio de livros, não era? Ela tinha uma biblioteca. Isso, E ela se isso. recusa a ir embora, eles colocam fogo nela e na biblioteca e queimam a casa Uhum. toda, né? Foi. Mas eu falo assim, o Montag foi colocar fogo lá nos livros lá, certo? Hum, E a mulher não quis sair de lá e ela mesmo pegou um fósforo e riscou e queimou ela e os livros. justamente. Eles não, se, Ah, então. eles não se importavam com a vida humana também. Aham. Entendi. E vocês, como nós estamos falando de leitura aqui, nós estamos falando de leitores proficientes, né, leitores críticos, Aham. lembro de vocês que esse livro, ele retrata uma situação de... quando a gente fala aqui, ó, circunstâncias históricas e sociais, vamos contextualizar com o livro, então, Fahrenheit. Quando ele fala de circunstâncias históricas e sociais, ele está se referindo ao contexto em que a história se passa, certo? Um contexto que a história se passa. Então, Fahrenheit 451, ele fala de um período ditatorial em que as pessoas estavam realmente presas sob esse regime ditatorial. Elas não tinham poder de fazer ou de falar aquilo que elas poderiam fazer ou falar. E essas Estava numa bolha, no caso. justamente numa bolha no sentido, Vinícius, de que eles não tinham pensamentos próprios, né? Aham. Uma bolha no sentido de que eram controlados por alguém. Vocês perceberam isso? Que tinham um controle sobre eles? Sim, né? Sim. Tipo, a pessoa não poderia buscar conhecimento, mas ele transmitia digamos assim, o conhecimento pelas telas. Que era por exemplo, teve um exemplo lá do Montag que estava sendo procurado e tinha um cara na rua que fazia caminhada não sei quantas horas da madrugada lá, da noite. Os cara foi lá, pegou o cara, falou que era o Montag, meio que deu uma embaçada no rosto dele na tela, né, que eles falam. E ninguém, nem mesmo alguém poderia ir lá reconhecer, né, através da tela, só se fosse pessoalmente. Aí diz que prenderam o Montag, mas na verdade não era ele. Justamente. Então, olha, existia um controle.
Existiam essas telas que ficavam na casa de todo mundo. A mulher de Montag era uma louca que gostava dessas telas mais qualquer coisa nessa vida. Porque, na verdade, louca não tinha nada, né? Na verdade, ela era controlada. As telas, gente, vamos associá-las às televisões que nós temos hoje e às câmeras que nós temos hoje. Todo lugar na nossa cidade hoje tem uma câmera. Então, a pessoa vai lá, atropela alguém e acha assim, nossa, ninguém viu, tô indo, vazei, né? Existia uma câmera naquele lugar que viu o acidente, que viu que o outro foi embora, viu a placa dele, achou ele 5 minutos depois, não foi nada de correr. Não é isso? As câmeras que nós temos hoje, se a gente for fazer um paralelo entre as relações históricas do passado, porque o livro se passa lá na década de 60, né, final de 50, e com o que nós temos hoje, século 21, então nós temos meados do século 20 e início do século 21, nós temos a nossa ideia de ter essas câmeras hoje não é a mesma que eles tinham de antes, mas a história é a mesma. Por que a história é a mesma? Hoje nós pensamos que a gente precisa dessas câmeras, então eu preciso da câmera para colocar no estacionamento aqui do meu prédio, eu preciso dessa câmera para colocar lá na portaria do prédio, eu preciso de uma câmera para colocar na rua, porque eu posso ser assaltada, porque alguém pode matar alguém lá na rua, porque alguém pode roubar o carro de alguém aqui na porta, porque alguém pode atropelar e eu preciso saber. Então, essas câmeras hoje, para nós, o sinônimo dela seria segurança, certo? Não é isso? E lá, manipulação. E lá, manipulação. Mas, ao mesmo tempo que a gente se sente seguro, eu não posso fazer nada na rua, porque eu estou sendo filmado o tempo todo. Então, se eu resolver fazer qualquer coisa, tipo o quê? Não estou falando tirar a roupa na rua, porque eu acho que ninguém ia fazer isso, né? Faz sentido, né? Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Então, se a pessoa, por exemplo, ficar muito tempo na esquina ali do prédio, o porteiro já vai olhar na câmera e vai falar, é suspeito. Talvez a pessoa esteja esperando alguém, simplesmente. Não é mais nada além disso. Ele ainda... Uhum. Mas se ele ficar ali, ó, 10 minutos na esquina do prédio, o porteiro já vai achar aquilo estranho. Pode até chamar a polícia. Ah, tem um fulano aqui, ó, tem 10 minutos para aqui na porta. Olha para cima, olha para baixo. A criatura está só esperando a carona dele. Certo? Então, ele está sendo vigiado? Sim. É a mesma coisa. Só que naquele momento, eles tinham um regime, né? Funcionava. Então, o que a gente está pensando? Lá no texto, não está contando essas coisas, mas ele dá a entender. O texto leva a gente a entender isso, não é? Então, leva a gente a entender que era um momento em que alguém que mandava, que tinha poder, não queriam que as pessoas comuns, os civis, lessem. Porque quando eles leem Platão, quando eles leem Aristóteles, quando eles leem os clássicos, né? Quando leem livros de literatura, essas pessoas começam a pensar demais, como a Clarice, que aparece lá no início do texto e depois desaparece, some. A Clarice sumiu. Então, o que aconteceu com a Clarice? Provavelmente a Clarice deve ter sofrido algum tipo de retaliação, porque a família dela inteira lia. Ela e a família toda. O tio dela lá era leitor, a família dela, por isso que eles tinham que conversar. Mildred disse que ela tinha, Millie, né? Disse que ela tinha sido atropelada ou algo do tipo, e os parentes dela tinham ido embora. Pois é. Então, falaram essa história aí que ela tinha sido atropelada. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Porque a história, o Montag mesmo não ficou sabendo desse atropelamento, ele era vizinho dela. A família desapareceu do dia para a noite. Uma pessoa é atropelada e aí você resolve ir embora? Por quê? Então, não era bem a história. Né? A história é de perseguição. Pode ser que ela tenha sido atropelada e o corpo tenha desaparecido. Por quê? Porque a família precisava ter uma lição. Sabe o que não é para vocês fazerem? Não é para ler. Vocês entenderam? Então, nós vamos punir vocês dessa forma aqui, ó, para vocês entenderem. Isso aconteceu também no Brasil na década de 70, na época da ditadura.
nós temos várias histórias de pessoas que simplesmente anoiteceram e não amanheceram, como dizia um tio meu, né? Pessoas que desapareceram, que a gente não sabe cadê até hoje, né? Tem mães aí que choram pelos filhos que simplesmente sumiram. Foi o caso da Clarice. Então, aquelas pessoas que eles chamavam de rebeldes, né? justamente. Então, existe ali alguém que está no poder, que não quer que essas pessoas leiam e que, para isso, ele não mede esforços. Então, ele treinou o corpo de bombeiros, que antes, eles contam lá no livro, né? Que antes servia para poder apagar os incêndios, para proteger o povo, e hoje esse corpo de bombeiro agia contra o povo. Porque eles iam lá e destruíam até a casa da pessoa, destruíam inclusive a pessoa, se fosse o caso. Então, e aí a gente pensa que naquele momento, essas telas, elas faziam, na verdade, o papel de monitoração das pessoas, que era para saber justamente o que elas estavam fazendo, e alienação. Porque as pessoas ficavam 24 horas ligadas às telas e repetindo aquilo que a tela queria que ela repetisse, né? Repetindo aquilo que ela queria que você acreditasse. O que está acontecendo hoje com as fake news, por exemplo. Então, fica alguém ali 24 horas repetindo histórias que quer que você acredite nessas histórias. Nessas histórias que às vezes são fantasiosas, às vezes são mentirosas, depois que chama fake, né? São mentirosas e isso tudo. E que, na verdade, agora, nesse momento, a gente não tem nem como saber o que é fake news, o que não é fake news. A gente não tem nem condição de saber disso mais, né? Também é uma forma de controle. Então, perceberam por que é importante a gente saber as histórias, as circunstâncias históricas e sociais em que a história acontece? Todos nós estamos dentro de um contexto histórico e dentro de um contexto social. Quando eu escrevo alguma coisa, eu vou escrever segundo aquilo que eu conheço. Então, é segundo as minhas condições. Então, quando eu escrevo isso, se eu escrevo, então, um livro de literatura, ou se eu escrevo um TCC, eu vou escrever esse TCC de acordo com a situação que me permite na época em que eu escrevo esse TCC. Então, 2020. É isso? Então, essa situação de agora, as circunstâncias históricas e sociais de agora, vão me permitir escrever tais coisas de tal forma. Diferente se eu for escrever daqui 10 anos. Daqui 10 anos, a situação histórica é outra, a sociedade é outra, as coisas, as pessoas são outras. Então, eu tenho que escrever de uma outra forma, certo? Mas esse livro aí, o Fahrenheit 451, eles chamam, né, de atemporal. De atemporal porque nós conseguimos resgatar no tempo de hoje, mais de 50 anos depois que ele foi escrito, uma história que é muito semelhante à que nós vivemos hoje, de controle. A gente não tem a pessoa que vem aqui e queima o livro na minha casa, né? A gente não tem isso. Mas que não é para ler, não é. A gente já ouviu por aí. Não, olha, não lê tal livro. O governo do Amazonas, por exemplo, fez uma lista de livros que não é para ser lido na escola. Como, por exemplo, Macunaíma, como que é do Oswald de Andrade, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Senhora de José de Alencar, não é para ser lido. Então, ele não queimou o livro, literalmente, mas ele riscou da lista. Não é para ler, porque eles acharam alguma coisa que implicava no momento político que eles estavam vivendo, histórico e social em que eles estavam vivendo, certo? E isso aconteceu agora, gente, em 2020, tá? Não foi lá em 1950, não, foi agora. Eles riscaram essa lista de livro agora, 2020, no início do ano. Ok? Perguntas outras sobre Fahrenheit? Não, pessoas? Então, olha, o discurso é o que o texto produz, tá? É a forma como o texto produz os enunciados verbais ou não verbais também, que vão produzir os sentidos do texto. Isso é que é chamado de discurso.
modo passado. Então, quando a gente tem o discurso político, é uma forma de discurso? É. Mas qualquer coisa que você abra a boca para falar é discurso. E tem uma carga ideológica nesse discurso. Você sempre está defendendo um ponto de vista. Quando eu defendo o meu ponto de vista, isso é ideologia, certo? Então, essa ideologia é a construção do sentido. Passa por onde? Passa pelo referente, que é a construção histórico-social. Passa pelo meu receptor, passa por aquilo que eu já ouvi antes de outras pessoas. Porque todo discurso é formado a partir de um discurso que eu já tenha, tá? Esse aqui, eu acho que nós analisamos esse texto da outra aula, não foi? O texto do carnaval? Sim. Então, vamos pular o texto do carnaval, porque eu quero mostrar outro texto para vocês. Então, o texto pode ser, não se esqueçam disso, anotem aí. O texto pode ser, quando eu perguntar de linguagem, a linguagem pode ser, então, verbal e pode ser não verbal, certo? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Isso aí que vocês têm na tela agora, que é uma história toda constituída apenas de imagens, é não verbal. O verbal é o que está escrito ou que é falado. Isso é verbal, tá? Aqui nesse texto, por exemplo, nós temos as duas linguagens. A gente tem o desenho aí dos dois que estão conversando, os coraçõezinhos, que significa aí que eles estão falando de amor, ou de relacionamento, ou de começo de namoro, alguma coisa bem feliz e amorosa, né? Relacionada ao amor por conta dos coraçõezinhos. E nós temos aí alô. Alô é o discurso, então, e esse alô, então, é linguagem verbal. O desenho, linguagem não verbal. Então, esse quadro aí é uma linguagem mista, porque tem linguagem verbal e tem linguagem não verbal. Anotem isso que está lá na prova. Tudo bem? Então, nós temos aqui a polifonia, que eu falei para vocês na outra aula também. Poli significa vários, fonia, som, voz. Quando a gente fala de voz, são vozes de outras pessoas que aparecem no meu discurso, certo? Então, vozes de outras pessoas que vão aparecer no meu discurso. Quando eu falo para vocês assim, não, eu li lá no livro Fahrenheit 451 que os bombeiros ateavam fogo na casa das pessoas. Então, quando eu digo para você, eu li lá no livro, eu estou pegando a voz do outro, de quem? De quem construiu o livro, tá? Do Ray Bradbury. Então, eu peguei a voz dele e coloquei dentro do meu discurso. Eu que estou conversando com vocês, então o discurso é meu. Mas aí eu fui lá e falei, olha, está escrito no livro Fahrenheit 451, tal, tal e tal coisa. Quando eu faço isso, eu estou recuperando a voz do outro dentro do meu discurso. Eu estou fazendo referência a discursos que não são meus. Segundo eu ouvi dizer, esse negócio desse Covid está matando pouquíssimas pessoas. Tudo isso que estão falando é invenção do povo. Então, eu estou dizendo que eu ouvi dizer isso, não sou eu que estou dizendo. Então, eu estou fazendo referência a uma outra voz. Entenderam quando eu digo esse negócio de vozes do discurso? Entenderam isso? Eu entendi. Entenderam? Sim, professor. Todo mundo? Então, é sempre quando eu recupero a voz de outra pessoa. Não, minha mãe falou que não é assim que acontecem as coisas, não. As coisas têm que ser colocadas direitinho. Quem disse? A minha mãe. Então, eu recuperei uma voz de outro discurso, que não é o meu. É o discurso da minha mãe. Ela está falando isso. E aí, eu estou colocando o meu discurso, porque eu também acho do mesmo jeito, ou eu não acho do mesmo jeito, e aí eu estou te dando o exemplo. Então, eu recupero essa voz para isso. Aí, aqui, nós falamos do texto do Oswald de Andrade, né, que a gente começou a falar sobre intertextualidade. A intertextualidade, então, é um tipo de polifonia. A intertextualidade é quando eu lembro um outro discurso, tá? Eu lembro outro discurso. Então, o que é o discurso? É um outro texto, que pode ser uma obra de arte, como aí, por exemplo, ele está lembrando a Mona Lisa. Então, o outro discurso pode ser uma obra de arte, o outro discurso pode ser uma música,
O outro discurso pode ser um anúncio publicitário. O outro discurso pode ser qualquer texto. Qualquer texto, qualquer tipo de texto, certo? Eu vou recuperar esse outro discurso para poder dar credibilidade para o meu texto. Então, aqui, por exemplo, nós temos aí a obra-prima da Mona Lisa sendo recuperada para poder fazer um anúncio publicitário do Mon Bijou, certo? Então, anúncio publicitário de uma marca de amaciante. Então, aqui, quando ele pergunta qual é o entrecruzamento entre a parte verbal, o que é a parte verbal? Essa frasezinha que está escrita aí no fim, ó. Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. E a parte não verbal, que é o desenho, né? A imagem do homem vestido aí com a Mona Lisa, os cabelos pretos, lisos, corridos, sem sobrancelha, que é uma marca da Mona Lisa, né? Então, esse olhar inexpressivo, então tudo isso faz a gente lembrar da obra-prima do Da Vinci, que era a Mona Lisa, ok? Para isso, gente, vamos só fazer um exercício aqui antes a gente começa a continuar. Todo mundo, vamos entender esse negócio de intertextualidade, certo? Todo mundo tem um nome aí, né? Vinícius, a Casey, o Samuel, o Leonardo, tem um nome. Vocês sabem por que vocês têm esse nome? Por que vocês receberam esse nome? Qual é a história? Vocês sabem? Sim. Qual é a história do seu nome? Quem falou sim? Tatiane, minha mãe viu de uma mulher na novela e resolveu colocar. Então, o que a sua mãe fez? Ela enlouqueceu, né? Assistiu a novela e achou bonito Tatiane e resolveu colocar. Isso é intertextualidade. Viram? O nome da Tatiane saiu de um outro texto, uma novela. Isso é intertextualidade. Entenderam? Meu nome já é mais estranho. Qual que é o seu nome? Leonardo, mas, tipo, fiquei 5 dias sem nome. Eu nasci, fiquei 5 dias sem nome. Aí minha avó, na época, gostava do cantor Leonardo e colocou. Aí meu sobrenome é 5 dias Richard. sem nome. Meu sobrenome é Richard. 5 dias sem nome para receber o nome do Leonardo depois. Parece com o sobrenome do meu pai. Pois é. Vocês entenderam o que é intertextualidade agora? Não, o meu era pra ser Leandro, porque eu tenho um irmão chamado Leonardo. Só que aí minha mãe colocou Vinícius, não sei, Marcos Vinícius, não sei por quê. Pois é. Então, olha, qual é o texto anterior do Vinícius? O texto anterior do Vinícius era a dupla Leandro e Leonardo. É um texto? Já existia já antes dele nascer. Aí a mãe foi lá e colocou o nome de um, já era Leonardo, né? Vamos colocar Leandro para ficar a dupla sertaneja, porque ela provavelmente já gostava disso. Isso é intertextualidade. Então, já existia uma Tatiane lá na novela tal. Então, já existia um texto. Quem era o texto? A personagem Tatiane da novela tal, que a mãe da Tatiane assistiu quando estava grávida dela. Então, eu gostei desse nome por conta dessa novela, desse personagem, que eu vou colocar o nome da minha filha. Vocês entenderam que ela recuperou as mães, os pais de vocês. Nesses casos, recuperaram a história de alguém. Então, recuperou um texto anterior para poder dar nome para vocês. Isso é intertextualidade. Entenderam o que é intertextualidade? Sim, professora. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Para eu fazer essa intertextualidade, é preciso que eu conte com o repertório cultural do meu interlocutor. Como assim? Vamos supor, o Vinícius foi aí e contou essa história do Leandro Leonardo aí, da família dele, que ia colocar a dupla, né? O nome da dupla. Mas eu não tenho ideia de quem seja Leandro Leonardo. Então, o Vinícius contou e eu olho para a cara dele e falo, e daí? Porque eu não sei quem é Leandro Leonardo. Então, no repertório cultural que eu tenho, não faz sentido nenhum. Ou seja, por que para ser um leitor eficiente, eu preciso ter outras leituras? Porque eu preciso conhecer outros textos para identificá-lo dentro do texto que eu estou lendo. Se eu não conhecer esse outro texto, se eu não conhecesse, se eu não soubesse que existia a Mona Lisa, eu nunca ia saber que aquele homem estava imitando a Mona Lisa.
Se eu não soubesse que existia a dupla Leandro e Leonardo, eu não ia saber a intenção da mãe do Vinícius. Se eu não soubesse que existia lá uma novela com a Tatiana, eu não ia saber a intenção da mãe da Tatiana ter colocado o nome dessa menina desse jeito. Entendeu? Então, se eu não sei, isso não faz sentido para mim, pronto, eu não sei ler o texto. Entenderam isso? E quando eu falo não sei ler o texto, não significa dizer que as letras vão se embaralhar e eu não vou conseguir. Não é isso. A leitura básica, a decodificação, isso aí você já aprendeu lá no pré. Não vou te ensinar isso aqui mais. O que eu estou te ensinando? A enxergar além do texto. A enxergar as tramas do texto. A enxergar aquilo que o texto trouxe para que a gente discutisse. Então, Fahrenheit 451, por exemplo, vamos voltar lá no livro, conta a história lá dos bombeiros que tiravam fogo do povo, de um bombeiro que de repente enlouqueceu e começou a fazer um monte de coisa e o povo correndo atrás dele na cidade. Não é isso? A história é essa. Mas o que tem por trás dessa história? O que essa história, na verdade, quis nos contar? Ah, por que a professora passou esse livro? Então, existe uma intenção por trás disso tudo. Por que o bombeiro tá correndo, tá sendo perseguido pelos Pois bombeiros? Existe uma intenção comunicativa por trás disso tudo. Por que o bombeiro está fugindo? Por que existe gente que mora na floresta, não é? Que já fugiu e tem que morar na floresta, não é isso? É, os leitores. Decorar os livros, e agora tem os livros de cabeça. Por que a menina lá, a Clarissa, sumiu? Por que a mulher do Montag ficou tão apavorada quando descobriu que ele estava lendo? Então, existe uma história por trás disso. Gente, e outra coisa. Quando eu digo para vocês que existe uma história por trás disso, essa história, ela tem que partir do que está escrito no texto. Não é um negócio que está aqui no ar, vagando, e eu vou catar. Não existe isso não, gente. Não é fantasma. Não precisa de mediunidade para isso. A gente não precisa fazer sessão, nada disso, certo? Tem que estar escrito no texto. A gente só entende que essa relação dessas telas com aquele povo é de vigilância porque está escrito lá no texto. A mulher do Montag quer colocar uma tela em cada cômodo da casa. Eles não têm nem dinheiro para isso, mas ela quer. E cada hora uma tela maior. A tela maior quer dizer mais vigilância ainda. Porque ela entende que isso é necessário, porque foi colocado isso na cabeça dela o tempo todo. Então, ela entende que isso é preciso. Então, é disso. Está escrito no texto sempre. Você tem que ler a partir das palavras do texto. Não vai estar na minha cabeça. Não vai estar na cabeça de sei lá quem que fez esse texto. Tem que estar nas palavras do texto. Entenderam isso, né? Então, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que escrever um trem que esteja igualzinho na cabeça da professora. Vocês sabem quando é que vocês não sabem o que tem na minha cabeça, né, gente? Nunca nessa vida. E nem eu vou saber o que está de vocês. Então, os textos, quando a gente tem uma intertextualidade, eles podem ser retomados de forma direta e podem ser retomados de forma indireta. Direta, quando eu digo, olha, minha mãe falou tal e tal coisa. Indireta, quando não está escrito quem foi que disse. Lá naquele texto lá do Monbiju, não está escrito que estou, segundo Leonardo da Vinci, não está escrito isso lá. Então, aquilo lá é de forma indireta. Aí, quando é de forma indireta, é preciso... Vai acabar agora de novo. Quando é de forma indireta, é preciso contar com o meu receptor. É preciso contar que esse receptor entenda aquilo que eu vou colocar lá no texto, certo? Então, o repertório cultural do interlocutor é importante na interação comunicativa. Se eu tenho lá uma criança de 9 anos de idade... Essa criança tem pouca leitura de mundo, essa criança tem pouca leitura de qualquer coisa. Então, ela pode entender o que eu digo perfeitamente, ela vai entender, ela já vai saber ler, porque ela vai estar na 3ª série, então provavelmente ela sabe decodificar as palavras. Se a gente colocar esse slide para ela ler, ela vai saber ler, mas ela não vai entender tudo o que a gente vai falar,
porque ela não tem o mesmo repertório cultural que uma pessoa de 20 anos. Então, a criança de 9, ela conhece a língua perfeitamente. Ela é exímia falante, ela já pode ser, inclusive, escritora, ela escreve, ela lê, mas ela não conhece todas as nuances da língua. A gente vai conhecendo essa língua aos poucos. Tá? A gente só para de conhecer essa língua quando a gente morre. Então, a vida inteira a gente está conhecendo. Mas, às vezes, se você olha para a criança e fala para ela assim, mais vale um pássaro na mão que 2 voando, ela pode entender esse pássaro como literalmente um pássaro que está na mão da pessoa. E não é isso que esse ditado quer dizer. Aí você já sabe que tem uma outra intenção. Está dizendo, olha, se você tem uma oportunidade, agarre essa oportunidade, não fica correndo atrás de coisas que são, né, que estão voando, que são, na verdade, impalpáveis, que não vão te levar a lugar nenhum, não são tão concretas. Então, é isso que o texto quer dizer, mas a criança não vai entender isso ainda, porque ela não tem esse repertório cultural totalmente formado, tá? Então, se a gente quer que o nosso interlocutor entenda, se eu quero que essa criança entenda, eu preciso explicar isso para ela, senão ela não vai entender mesmo. Então, intertextualidade todo texto é uma absorção e transformação de outro texto. Não existe nada que seja original. Tudo a gente lê, olha aí, não é possível ler senão comparativamente. Tudo que a gente lê em comparação com outra coisa. Ah, eu já li um negócio parecido, então isso aqui faz parte daquilo que eu li. Ou eu já ouvi dizer sobre isso, então isso aqui faz parte daquilo que eu ouvi dizer. Então a gente sempre nós estamos sempre nessa busca de comparar alguma coisa que eu li para poder entender. A noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação diferentes ao comparativista. Então, a intertextualidade faz com que você busque esses outros textos que vão fazer sentido também. Então, a intertextualidade nada mais é do que o conceito mais importante nos dias de hoje quando falamos sobre criação artística. A intertextualidade, eu não a colocaria só na questão artística, porque quando você faz um TCC, é preciso que você tenha essa intertextualidade. É preciso que você pense num TCC, num artigo que você vai construir. É preciso que você pense que o autor tal, o autor X, ele pensa parecido com o autor Y. Eu concordo com o X e com o Y, por isso eu vou colocá-los lá no meu texto. Então, segundo o X, ele disse assim, 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 e concordando com ele, Y disse assim, assim, assim. Por isso, eu acho que os dois estão certos, assim. Então, isso é intertextualidade. O seu texto vai estar coberto dessas novas vozes que vão aparecendo, em forma de citação, de referência, de homenagem ou de paródia. Quando a gente fala paródia, vocês podem pensar aí, por exemplo, nesses humoristas que fazem caricaturas de pessoas que são conhecidas. Então, você tem uma pessoa conhecida, como Faustão, por exemplo. Aí alguém vai e imita, coloca o relógio grandão no Faustão, aquele negócio de ô louco meu, que ele repete o tempo todo, a barriga, né? O jeitão dele. Aí, e a voz, né? Aí o humorista, ele copia esse jeito para poder parodiar. Então, ele está fazendo, na verdade, uma intertextualidade. A paródia é um tipo de intertextualidade. Então, ele está... todo humorista faz essa intertextualidade. Pega um texto que já existe, o Faustão é um texto, o Luciano Huck é um texto que já existe, o Lula é um texto que já existe, pessoas que eles imitam muito, né? Então, pega esse texto que já existe e aí transfere para dentro de um outro contexto, que é o contexto do humor, e aí isso se chama paródia. Isso é intertextualidade também. Alguma pergunta até aqui? Não. Gente, vocês estão certos disso, não estão? Sim. Aqui nós falamos do Shrek. Eu analisei com vocês já? Já. O Shrek, aí aqui o Crepúsculo, que é um outro texto que vocês conhecem, não conhecem?
Sim. Sim. É uma história, né, da saga Crepúsculo aí, que é uma história que fala sobre vampiros, né? E aí ele faz um intertexto, então, com a mocinha e o vampiro, né? Que eles têm um amor proibido e que lembra o amor proibido de Romeu e Julieta, por exemplo. Romeu e Julieta, eles tinham esse amor proibido porque eles eram de famílias diferentes. Aqui eles não são de famílias diferentes, mas eles são de espécie diferente, né? Ela é humana e ele é vampiro. Então, nós temos um intertexto com Romeu e Julieta. Tanto faz a motivação, o interesse é o mesmo. Falar a respeito do amor proibido dos dois personagens do Crepúsculo, que se parece com Romeu e Julieta. Isso está escrito lá no texto? Romeu e Julieta aparecem no texto do Crepúsculo, no filme? Não. Então, isso é um intertexto que está implícito, certo? Está escondidinho. Aqui, eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui no Shrek, esse intertexto é explícito. O gato de botas aparece no filme. As princesas aparecem no filme. Então, isso é explícito. O burro falante aparece no filme. O burro falante também é um outro texto que existia antes. O burro falante aparece no filme. O príncipe que vai resgatar a Fiona, que é a princesa, aparece. O príncipe já existe em outras histórias. Tem príncipe na Branca de Neve, tem príncipe na Rapunzel, tem príncipe em outras histórias. Ele aparece lá no Shrek? Aparece. Isso é explícito. Explícito quer dizer, está na minha cara, eu estou lá para enxergar isso, e é isso. Aqui, no Crepúsculo, não aparece isso lá. Onde que eu li isso? Eu fiz associação porque eu já li esses outros textos, eu já ouvi contar a história do Romeu e Julieta, não precisa nem que eu tenha lido, mas eu já ouvi contar a história do Romeu e Julieta, e eu sei que eles eram de famílias rivais, que eles tiveram que tomar veneno, inclusive, para morrer, para poder fugir, não sei o quê, essa história toda, certo? Depois, o Crepúsculo faz um link também com o Conde Drácula. O que tem a ver o Conde Drácula com o Crepúsculo, gente? Me conta. Raça vampiros. Raça dos vampiros lá. Onde é que está a intertextualidade? O Conde Drácula foi o primeiro vampiro, não é? Foi o primeiro vampiro televisionado, o primeiro personagem de vampiro que aparece. Tudo que aparecer depois que for sobre vampiro tem a ver com o Conde Drácula, certo? O Conde Drácula aparece no texto? Também não, é implícito. Tem a ver por quê? Porque o menino é vampiro. Tem a ver com a Bela e a Fera, porque o menino é vampiro, então ele é a fera e ela é humana, ela é a Bela. Terminou de novo, gente. Vou parar e vocês voltem, por favor. Ok?